canal Resenha Cinema e Games. E hoje, pessoal, Van Damme versus Dolph Lundgren. Estou falando do Soldado Universal. Para mim é um grande clássico do filme de ação de 1992. É um bom filme, dirigido por Roland Emmerich, antes de fazer os filmes Catástrofe, antes de Independence Day, antes de Um Dia Depois de Amanhã, enfim. Pessoal, só que antes da resenha, pessoal, por favor, agora nós temos um Instagram. O canal tem um Instagram com conteúdos exclusivos que não há no YouTube. Nos siga, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, isso nos ajuda muito, compartilhe com o colega e ative a sineta, porque assim você está recebendo sempre novas notificações de novos vídeos do canal, ok? Então vamos à resenha, Soldado Universal. Então, pessoal, Soldado Universal, o filme de 1992, um gênero de ficção e ação, como eu já havia falado, dirigido por Roland Emmerich. Temos o elenco Jean-Claude Van Damme como Luc Devereaux e o GR-44. Temos Dolph Lundgren como Sargento Andrew Scott e também GR-13. Temos a Ellie Walker como Veronica Roberts. O Edgar Ross, Coronel Perry. O Edgar Ross foi o vilão também do Inferno Vermelho com o Arnold Schwarzenegger, para quem se lembra, né? Temos o Jerry Orbach, também como o Dr. Christopher Gregor. Temos Leon Rip como Rudy Ward. E temos Chico Wells como o Guard. O filme ele começa, né, perto do final do envolvimento dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Há um esquadrão militar americano que recebe ordens para garantir a segurança de uma vila contra as forças do Vietnã do Norte. E Luc Devereaux, o soldado Luc Devereaux, chega para encontrar os seus colegas de esquadrão e começa a ver vários moradores da vila mortos e percebe que eles estão sem orelhas. E começa a analisar que seus companheiros de guerra, né, o seu sargento, na verdade, o Andy Scott, é o grande responsável por isso. Que ele, na verdade, ficou insano, ficou loucão e acabou colando platinado na guerra. O Devereaux descobre que Scott, enquanto segura o cordão de orelhas cortadas, também tem um menino e uma menina como reféns dele. E Devereaux tenta argumentar com Scott, dizendo que a guerra acabou, só que o Scott acaba ficando furioso e atira no garoto na frente dele. E então ordena que Devereaux atire na garota para provar sua lealdade. Só que o Devereaux, lógico, se recusa e impede que Scott de atirar na garota, enfim. Ele fala pra garota tenta escapar, mas Scott fala pra ela correr. O Devereaux fala pra ela correr, só que o Scott acaba jogando uma granada e acaba matando-a. Aí nessa, o Luke e o Scott acabam lutando e ambos, né, lutando e acabam um matando o outro. E eles mortos, na manhã seguinte, chega um esquadrão das Forças Especiais dos Estados Unidos e acaba encontrando os seus corpos. O comandante acaba ordenando que os corpos sejam ensacados e congelados e que nunca discutam com ninguém a verdade que realmente aconteceu ali. Aí há um salto para os dias modernos, no caso 1992, e os terroristas tomaram conta da represa Hoover. E corpos de vários civis estavam espalhados pela estrada da barragem e policiais mortos podiam ser vistos caídos perto de seus carros de polícia. Há também vítimas aparentes de um tiroteio com os terroristas e com isso a imprensa em cima, e vários civis sobreviventes foram feitos de reféns. Um homem morto a tiros enquanto os terroristas acabam pressionando para que as suas demandas fossem realizadas. E com isso, as agências policiais são ordenadas a não intervir mais ou fazer qualquer tentativa de resgate dos reféns. Em vez disso, os soldados universais, são uma unanimidade de combate ao terrorismo de elite, são chamados com Devereaux, agora designado como G-44, e Scott, agora designado como GR-13, nessa equipe. E aparentemente eles foram revividos sem lembranças de suas vidas anteriores. Devereaux tem alguns flashbacks de sua vida anterior, incluindo uma cena deletada em que ele conhece uma garota vietnamita num bar e chamada de Lux. Devereaux e Scott são enviados para espaçar vários terroristas, e com Devereaux usando meios eficientes, mas Scott usou força excessiva. Na verdade, seus feeds de câmera enviados de volta ao posto de comando acabam despertando preocupações com os técnicos do projeto, sugerindo que, apesar de ser um quadro em branco emocional, Scott está realmente gostando daquilo que ele está fazendo. Era para ser realmente uma máquina, sem sentimento algum, apenas executar as tarefas, né, pessoal? Só que a pessoa vê que ele não é só isso. À medida que os soldados universais se infiltram na área,
Eles demonstram seu treinamento superior e habilidades físicas, enfim, totalmente elevados aos policiais civis normais. Como um deles, o GR-74, é mostrado sobrevivendo a tiros automáticos num curto espaço fisicamente falando. Depois que a área está segura, Devereaux começa a recuperar a memória de sua vida anterior, depois de ver 2 reféns que se parecem com os moradores que ele tentou salvar no Vietnã. Virando-se, ele olha para o rosto de Scott, que também está experimentando a mesma memória, mas com um soldado universal. Ele não diz nada. Isso faz com que ele ignore os comandos de rádio da equipe de controle. E com isso, de volta ao centro de comando móvel, a equipe técnica dos soldados universais estão tentando descobrir o que aconteceu no incidente da represa Hoover. Eles revelam que os soldados universais possuem habilidades que curam aprimoradamente e força superior, mas também tendem a superaquecer e acaba desligando. É um defeito do software deles, da tecnologia que estão usando. Também é revelado que eles recebem um soro neural para manter suas mentes sob controle e suas memórias anteriores suprimidas. Todos os soldados universais, então, eles estão ordenados a voltar para a sua unidade de resfriamento e se injetar com o soro. Só que ocorre uma falha e Woodward, um dos técnicos do projeto, acha que melhor remover Scott e Devereaux da equipe até que possam ser analisados realmente, mais detalhadamente, o que está ocorrendo com eles. Só que o Coronel Perry, o comandante encarregado, diz que a missão prosseguirá conforme planejado normalmente. E nessa é apresentada para nós a jornalista de TV Veronica Roberts, a papel da Ellie Walker. Ela está tentando obter uma história sobre o projeto Soldado Universal. E nessa tentativa de ser restabelecida em seu trabalho, tendo sido demitida anteriormente enquanto cobriu o incidente da represa Hoover, depois de conversar com os representantes do projeto, ela recebe respostas evasivas apenas. E mais tarde naquele dia, ela se infiltra na base com uma câmera para investigar o projeto ainda mais. Só que ela apenas para descobrir o corpo de um soldado universal danificado que parece estar fatalmente ferido, mas na verdade ainda está vivo. Enquanto tenta escapar, Devereaux e Scott são obrigados a trazê-la de volta. Ela foge para o carro do seu operador de câmera, mas quando os soldados universais a perseguem, eles fazem com que o carro bate e tombe. E com isso, Scott, já é totalmente impiedoso, executa o operador de câmera e Devereaux novamente intervém, impedindo que atire em Roberts. E os dois acabam escapando e fugindo do veículo dos soldados universais. Depois de escapar, Scott murmura para si mesmo baixinho sobre o Devereaux ser um traidor, mas ninguém da equipe dos soldados universais acaba percebendo esse comentário. O Coronel Perry ele decide perseguir a repórter e o Devereaux em todo o país para impedir o conhecimento dos soldados universais saiam, não apenas para o público, mas também para o governo americano, pois a natureza do projeto é desconhecido pelo Pentágono. Enquanto Devereaux e Roberts se escondem e tentam obter evidências do programa dos soldados universais para a mídia, Roberts liga a televisão para saber se ela está sendo acusada pelo assassinato do seu cinegrafista. À medida que a equipe dos soldados universais é despachada, a personalidade anterior de Scott começa a emergir cada vez mais, fazendo com que ele mate inocentes. Enquanto os técnicos percebem o que está acontecendo, eles tentam detê-lo, apenas para serem mortos. Scott então assume o restante da equipe dos soldados universais. O tempo passa e Devereaux e Roberts viajam por aí, enquanto Roberts tenta descobrir mais informações sobre o programa dos soldados universais. Eles conhecem o Dr. Gregor, o criador do programa, que revela a história do projeto toda para Devereaux e para Roberts. E Devereaux aprende mais sobre o seu passado e quer voltar para casa para conhecer sua família na Louisiana. Depois que Devereaux se reúne com sua família, Scott os localiza e leva sua família e Roberts como refém. E aí começa uma luta brutal, que se segue com Scott batendo Devereaux, sem piedade devido aos melhoradores músculos que ele tem. E com isso, Roberts consegue escapar dos seus laços apenas para ser aparentemente morto por uma granada lançada por Scott. E com isso, Scott continua a dominar o Devereaux até que ele se possa dos estimuladores musculares de Scott e use e injeta em si mesmo. Com isso, o Van Damme ele fica bem mais forte. Você vê que ele começa a lutar com ele no celeiro e começa a bater nele, realmente causa muito mais danos nele. E com isso, Devereaux começa a revidar mais e acaba empalando Scott nos espigões de um moedor de carne.
E o Devereaux então termina, Scott ligando a máquina, que eu acabo triturando. Finalmente, Devereaux verifica Roberts que sobreviveu à explosão. Embora feridos, os dois se abraçam e assim termina o filme. Mas pessoal, há também um final alternativo. O lançamento do Special Edition DVD apresenta um final alternativo que acabou ocorrendo logo após Scott tomar a família Devereaux e tendo Roberts como refém. Quando Devereaux pega uma espingarda na cozinha, a porta da frente se abre e vê sua mãe antes que Scott atire nela até a morte. Na luta final entre Devereaux e Scott, Devereaux não usa a injeção musculares de Scott. Pouco depois de morrer Scott até a morte, Devereaux é baleado por seu pai, antes que o Dr. Gregor e os seus homens apareçam. O Dr. Gregor explica que ele havia criado o Devereaux para ele e Scott, e que o Devereaux estava morando com pessoas que se apresentavam como seus pais. Ele então manda seus homens abaterem Devereaux, mas antes que Devereaux morra, a polícia e a equipe de notícias de Roberts chegam. A equipe de reportagem apaga Devereaux de um extintor de incêndio para estabilizá-lo, enquanto o Dr. Gregor e seus homens são presos. Vários dias depois, Devereaux se reúne com seus verdadeiros pais, e o filme acaba terminando com um elogio narrado por Roberts, que explica que Devereaux rejeitou todos os medicamentos que prolongam a vida antes de morrer com uma morte natural. Esse foi um final alternativo. Bom pessoal, essa foi a resenha do Soldado Universal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima.